E aí galerinha do Noob Nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Spandon, seu apresentador, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui um pouco sobre o mais novo Pokémon do Unite, que é o Blaziken, né? Um novo Allrounder que foi adicionado recentemente no jogo. E eu quero estar mostrando aqui para vocês um pouco sobre ele, né? A habilidade, o ataque básico, os golpes, porque ele é um boneco bem diferente do que a gente está acostumado e eu acho que ele vai ser bem forte no meta do jogo, né? Vai ser, eu chuto que ele vai ser um Pokémon bem divertido de se usar, muito forte e eu quero mostrar aqui, né, um pouco para vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar algum comentário, né, sobre caso você gostaria de ver um pouco mais de, sei lá, deixa eu trazer uma gameplay do Blaziken no futuro, né, quem sabe? Pois enfim. Agora vamos dar uma palavrinha, né, sobre os itens e itens, runas que eu estou usando ele em geral. Bem, começando que eu estou usando aqui uma runa de ataque mais HP, né, ataque mais bulk, que ela é pra... É porque o Blaziken é um boneco melee brawler, né, que ele vai entrar no meio de todo mundo e vai ficar lutando. Então, eu acho que essa combinação de HP e ataque vai ser interessante, né, para ele causar mais dano e também durar mais tempo em luta. Sobre o item de batalha, né, eu estou usando um Eject Button, porque o Eject Button é um item que casa muito bem com o Blaziken, né, porque você consegue fazer alguns combos bem legais com ele utilizando o Eject Button. Mas caso você não goste muito de Eject Button, você também pode usar o Full Heal, né, para ficar imune contra controle de grupo, né, e tudo mais. Mas para essa gameplay, gameplayzinha explicativa, eu vou usar a Eject Button, né, para mostrar alguns combos que dá para fazer. Sobre os itens de segurar, eu estou usando política de fraqueza, peso ofensivo e garra navalha. O política de fraqueza é porque ele dá um aumento no dano do Blaziken quando ele toma dano. Então, né, como o Blaziken é um boneco vai ficar muito exposto, eu acho que vale bastante a pena. Você vai tomar dano, mas em compensação vai ter um aumento no seu dano. Então isso deve ajudar pra caramba ele. O peso ofensivo, porque Attack Weight é um item bem forte. Ele vai aumentar pra caramba o dano das skills do Blaziken, que eu acho que são bem altas. E o Attack Weight ele casa muito bem com Allrounders em geral. Então, bem provavelmente ele vai ser bem forte no Blaziken. E, né, por último, a Garra Navalha, que além dela dar aumento, né, no dano e na taxa crítica, ela também comba muito bem com o ataque boosters, né? Eu uso uma skill e depois eu uso um ataque básico, né? Pra poder aumentar o dano desse ataque básico. Acho que deve ampliar bem o dano dele. Mas caso você não curta muito usar garra navalha ou prefere uma gameplay, né, um pouco mais defensiva, você pode trocar o Razor por faixa focalizadora, né? Pra você durar mais tempo em fights e tudo mais. Mas para essa gameplay aqui, eu vou usar a garra navalha, né? Eu tô aqui no modo teste para mostrar um pouco sobre o boneco. Então, bora lá. Bem, pessoal, aqui no começo do jogo do Blaziken, né? A gente começa como Torchic e a gente pode escolher entre As dos Ares e Brasa. Bem, o As dos Ares ele é um dash que o Blaziken dá. E esse, né, dash causa um dano. E caso você acerte um adversário, ele reseta o cooldown por um certo período. Então, por exemplo, no substituto, eu acerto e o As dos Ares reseta e fica com essa carninha. Eu posso usar de novo. O As dos Ares, né, caso você utilize ele no vento, ele só não vai resetar e vai entrar em cooldown. Já o Brasa, ele é um disparo de uma brasa de fogo e, né, caso você acerte o adversário, ele causa dano. Não é nada de muito especial. Ah, Agora sobre, né, o ataque básico dele, o Torch ele não tem um ataque básico, né? Acho que a linha evolutiva do Blaziken inteira não tem um ataque básico no Knight. Ele é só um ataque boosted, né, perdão. Então ele é só um ataque básico bem simples que vai causando dano. Mas uma coisa bem interessante que a gente pode perceber é que quando a gente utiliza tanto o ataque básico quanto as skills, aparece aqui embaixo uma marquinha que vai enchendo a cada golpe que a gente dá. Essa marquinha, quando ela se completa, né, o quinto golpe que a gente acerta no alvo, ele causa um dano adicional. Por exemplo, eu uso aqui, pá. Então o Ember, caso eu acerte no adversário, ele vai completar a marquinha aqui.
Aí depende de qual golpe que seja, né? Tanto faz, pode ser o ataque burro, seja o Asus Ares, o Brasa, ou os próximos golpes da linha evolutiva do Blaze, que tanto faz. Mas uma coisa que é bom saber é que essa marquinha, quando ela, né, fica completa, o quinto golpe causa dano adicional, ele também recupera uma parte do seu HP. Né? Ok. Acerto. E aí eu recupero um pouco de HP. Essa recuperação de HP ela é maior quando você está com 50% ou menos do seu HP. Então, e essa é a passiva do Blaze, né? Vai. Já a partir aqui do level 5 você evolui para, se eu não me engano o nome disso aqui é... eu não lembro o nome. Kobuskin, isso, né? E a gente só pode pegar aqui o chute labareda. A gente não tem outra opção de golpe. É apenas o chute labareda. O chute labareda, ele é uma voadora, onde você é uma voadora. Ele, então, né, ele é uma voadora, causa dano, e ele não tem reset de cooldown, né? 10 segundos de cooldown. É uma voadora, causa dano e ela empurra os adversários. É uma coisa interessante, né? Que além dela dar a marquinha, assim como os demais golpes do Blaziken, caso você empurra o adversário numa parede, ele deixa o adversário ficar stunado por um certo tempo. Então isso aqui pode ser bem forte. Né? Você empurra o adversário, deixa ele stunado, aí ou você deixa, né, ele exposto para tomar algum combo seu ou do seu time, ou então você consegue fugir com mais facilidade, já que ele vai ficar stunado e não vai conseguir te perseguir. Uma coisa bem interessante também do chute labareda é que a gente pode combar ele com eject button. Então, por exemplo, eu dou o dash aqui para a direita e eu consigo ejetar para trás para poder buscar alguém que está atrás de mim, por exemplo. Então vamos pegar aqui de exemplo esse Baltoy. Ele está atrás de mim, eu vou dar o dash aqui, eu consigo ejetar e buscar ele onde ele estava, né? Mais uma vez, esperar ele voltar, eu estou na frente dele, eu uso o chute labareda para trás, eu ejeto para cima, eu consigo buscar ele. Então você tem que ser bem rápido, né, para poder conseguir fazer, e é bem da hora. Você não consegue redirecionar o dash com o seu eject, você só consegue meio que mudar um pouco a direção. Não é mudar a direção, mas é tipo deixar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Também aumentar a range dele, por exemplo. Aqui, ó. Consigo aumentar, consigo aumentar a range. Ou então eu consigo buscar alguém que tá atrás de mim, né? Como eu fiz com o exemplo do Baltoy. E, pois bem. No level 7, você já evolui para Blaziken e pega o Overhit, né, o superaquecimento. Ele é um golpe onde você, né, cria uma área na sua frente e ele é um golpe de carregar. Parecido com o Snapshot, onde você fica parado, você não consegue se mover, e também você não consegue mudar a direção do golpe. Você usou aqui, eu não consigo nem me mover e nem mudar a direção do golpe. É onde eu cliquei, é onde ele vai. Ele é um golpe que carrega e né, ele é um golpe de carregar e tudo mais. E caso eu deixe, né, sem clicar, ele sai sozinho. E outra coisa também que dá pra notar é que o golpe ele te deixa, né, unstoppable, né, irrefreável. Então não tem como cancelar o meu overhit quando ele estiver carregando, a não ser a ultimate do Slowbro, né, o Night Move do Slowbro. Se eu clico aqui bem no começo da animação do golpe, né, não deixa carregar muito, eu causo bem pouco dano. E caso eu deixo carregar um pouco mais, eu causo um dano um pouco maior. E se eu deixo o golpe, né, carregar por completo, né, até chegar na primeira barrinha, ele causa bem mais dano. Eu acho que ele não causa controle de grupo. Na verdade, ele dá um knockbackzinho. E eu acho que o dano dele é um pouquinho menor se eu não clicar. Aparentemente é um pouco menor. Um pouco menor o dano. Eu acho que com o superaquecimento também dá pra fazer aquele combinho de eject button. É possível aqui, eu mudo o lado e pum. Então isso é interessante que você pode fazer, pegar algum adversário de surpresa. Tipo, você tá mirando pra lá e na hora de carregar você vira e pum. E pode ser bem interessante, né? Ser um combo bem forte. Já na level 8, né, vocês acabaram tomando um spoiler, a gente pega o movimento Unite do Blaziken. Esse movimento Unite, quando você utiliza, você roda e você causa um dano, né, nos adversários que você acertar. Uma coisa interessante aqui é que quando você usa esse movimento Unite, né, que o Blaziken ele tem um modo, se eu não me engano, eu não sei o nome dos modos, mas seria um modo de velocidade de movimento e um modo de ataque.
Quando você muda, você ou tem um buff no ataque, no seu ataque, né, no seu dano, ou então você tem um buff na sua velocidade de speed. Isso vai depender dos golpes que você, né, tá pré-selecionado. Então, por exemplo, você tá de soco de fogo e explosão focalizada, quando você usar seu Night Move, você vai ter um buff no seu dano. Caso você esteja, né, com superaquecimento de chute labareda, quando você usar, você vai ter um buff na sua velocidade de movimento. Isso já é pré-definido, né, não é aleatório, nem tem como escolher. Então, é. E outra coisa, né, que a parte mais legal dele é que quando você usa, você troca os seus movimentos. Então, né, eu tava aqui com o superaquecimento de chute labareda, eu usei o Night Move, eu troquei pro soco de fogo e pro explosão focalizada. O soco de fogo, ele é um dash que você dá, que você né, consegue se mover no meio dele. Por exemplo, você usa pra lá e pra cá e tudo mais. E caso você acerte no adversário ou num farm, o golpe ele reseta e eu consigo usar ele mais uma vez. Ele é bem parecido com a Aerial Ace, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó, se eu sopro no vento, ele não reseta o cooldown. Mas se eu acerto algum farm, ele reseta e eu posso usar ele de novo. Ele não é exatamente reseta, né? Eu posso usar ele de novo, né, por um curto período. Se eu não usar, ele só volta pro cooldown normal. E a gente também tem uma explosão focalizada, que é como se fosse um Ember melhorado. Você acerta o adversário, ele causa uma explosãozinha e ele também causa uma velocidade uma redução na velocidade de movimento do farm. Quando a gente joga ele no novato, dá pra perceber que ele ficou um pouco mais devagar. Joga, ele ficou um pouco mais devagar. Bem, tá acabando aqui o modo, né? Então eu vou cortar e eu já volto. Bem, então de volta aqui, né? A gente troca, né, pro soco de fogo. E, bem, sobre ele, né, só para, né, dar os complementos, a gente pode usar o Eject Button no meio da animação dele, só que eu acho que não vale tanto a pena assim. Tipo, na verdade até vale, porque eu consigo acertar ainda o primeiro soco dele. Só que é bem mais complicadinho de controlar, né? Porque eu consigo mudar a direção do Fire Punch no meio das skills, então é um pouquinho difícil de acertar. Tomar um pouquinho de cuidado para você não passar demais ou errar o golpe. Mas dá para fazer. E terminando sobre, né, o explosão focalizada, eu não preciso necessariamente acertar o adversário para ele explodir. Por exemplo, aqui, ó. Eu não estou mirando exatamente no cavaleiro, mas eu jogo e a explosão acerta ele e causa redução da velocidade de movimento. E terminando aqui, pegando o nosso level 11, a gente pega o soco de fogo Plus e o superaquecimento Plus. E, se eu não me engano, ele só dá um buff no ataque, né? Um pouco, quanto mais tempo eu carregar, aumenta o dano causado aos Pokémon oponentes. Então, não, o superaquecimento Plus, ele aumenta o dano que ele causa. Você viu ali, 2k de dano, tipo, absurdo. 2.950, muito dano. Esse golpe dá bastante dano. E a explosão focalizada, acho que é a mesma. O Fire Punch, desculpa. Isso, exatamente a mesma coisa. Ele aumenta o dano que você causa. Então, é isso aí. Aí no seu level 13, né, que é o último Power Spike do Blaziken, você pega a explosão focalizada Plus e o chute labareda Plus. Que o chute labareda que reforça a redução da velocidade de movimento. Perdão. Reforça a redução de velocidade de movimento deste movimento e aumenta o período no qual o Pokémon oponente permanece incapaz de agir. Então, o chute labareda, além de stunar, ele também reduz a velocidade de movimento, aparentemente. E a forma Plus, ele aumenta... realmente, né, diminuiu bem ali. E ele aumenta essa redução de velocidade de movimento, mas, né, a melhor parte, sem dúvida, é que ele aumenta o tempo de stun. Nossa senhora, aumenta demais, cara. Olha isso, tipo, acho que dá pra dar um overhit completo no Selva. Cara, eu consigo carregar... Ok, isso é bem forte. Tipo, eu consigo acertar aqui, no tempo que ele tá stunado, eu consigo carregar completo. Ok, isso vai ser um combo bem forte do Blaziken no level 3. Então ó, já mais um combo bem maneiro pra vocês usarem. E, né, o Explosão Focalizada, ele reforça a redução de velocidade de movimento. Usando aqui, você dá pra fica bem devagar, olha só. Jogou, ele fica muito devagar. E foi isso sobre o Blaziken, né? E só pra terminar o vídeo, né, vamos dar aqui uma ideiazinha de
combo que eu acho que pode ser bem interessante para você utilizar. Deixa eu resetar aqui o HP do seu selvagem, né? Spawnou Rayquaza ali, caca. Então, um combo interessante que pode ser que dá pra fazer. Você joga a explosão focalizada, diminui a velocidade de movimento, usa o sopro de fogo, movimento Unite, stuna com chute labareda e finaliza com overhit. Deixa eu fazer aqui no Substitute Doll. Explosão focalizada, Fire Punch, Uta, stuna com Blaze Kick e superaquecimento. E você pode finalizar com o movimento Unite. Sobre o Blaze Queen, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, tenham aprendido um pouco sobre esse novo Pokémon, né? Não só para como jogar com ele, mas também como lidar com ele, né? Porque pode ser que ele seja bem forte, então, né, caso ele seja, né, um Pokémon muito poderoso. Já tem aqui, né, um pouco sobre como ele funciona para poder saber como lidar com ele, né? Porque não tem um jeito melhor de lidar com o inimigo do que conhecendo ele. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você, né, gostou, dá um like, se inscreve e deixa um comentário sobre o que você achou do Blaze. Bem, eu vejo vocês no próximo vídeo e fui!